Olá, galera desse canal maravilhoso, Elas e o Pai. Mais uma vez estamos aqui, né, para você, homens e mulheres acima da média. Vamos a mais um podcast. Tem sido muito, muito maravilhoso essas nossas terça-feiras. E semana passada foi o Dia Internacional da Mulher. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa maravilhosa, minha amiga Kelly Ambrosio. Vamos conversar vários assuntos aqui. Ela tem uma história de vida muito interessante mesmo. E durante o nosso podcast a gente vai abordar um assunto que eu já quero falar há muito tempo, né, com nossas mulheres e homens também, que é dependência emocional. E a gente aproveitou esse mês das mulheres, né, Kelly, para conversarmos um pouco sobre esse mal que tem acometido tantas mulheres dentro e fora da igreja. Por isso, seja muito bem-vindo a mais um podcast do Elas e o Pai. Kelly Ambrosio. Sim, sou eu. Seja muito bem-vinda, amiga. Né? Nossa amizade já vem de um bom tempo. Verdade. Nosso companheirismo de ministério, né? Já vem de um longo tempo. Mas fale aí para os nossos amigos quem é Kelly Ambrosio. Então, sou casada. O nosso querido amigo Joaci. Com o Joaci, mais conhecido como Joca, né? Vamos fazer 11 anos de casados já. 11 anos, trabalhamos com jovens, né? Na Nova Igreja Batista, aqui em Manaus. E pra gente, assim, na verdade, é uma das maiores alegrias da nossa vida, é o nosso ministério. Você é crente desde criança? Cresceu na igreja? Como é que é isso? Sim, desde que eu lembro de mim, eu já estava numa igreja. Desde que eu lembro, assim, eu já estava frequentando, já estava dormindo pelos bancos da igreja com a minha avó. Que legal! Então essa história já é antiga, né? Sim. Me diz uma coisa, você trabalha com o quê? Você é formada em quê? Eu sou formada em pedagogia, né? Fiz especialização em psicopedagogia. Ai, que legal! Então essa parte de adolescente e jovem já é muito a sua praia, né? Na verdade, Fabiana, eu escolhi essa área pensando exatamente no meu ministério. Quando eu optei por pedagogia, eu pensei, cara, uma área que vai dar para eu servir, né? Eu vou conseguir evangelizar pessoas, vou ter contato com pessoas. Onde eu chegar, vou ter emprego e vou abrir clubinhos. Era o que eu pensava. Que todo mundo gosta de professor ou confia em professores. Então eu pensava, se eu abrir um clubinho na minha casa, as mães vão deixar na casa da professora e tal. Clubinho de evangelismo infantil, é isso? Isso, clubinhos bíblicos, né? Para ensinar sobre a palavra de Deus. Então eu optei por pedagogia estrategicamente pensando em clubinhos. Então você sempre teve um chamado? Sim, sempre tive um chamado. E como foi esse chamado? Foi assim algo meio sobrenatural? Hoje você trabalha com jovens, mas você pensava nisso? Não, eu sempre imaginei que eu iria ter um ministério com crianças, porque eu amava. Na verdade, eu me tornei professora de escola bíblica, né? Com 10 anos. Com 10 anos eu já tinha minha turma e eu amava. E eu imaginava que Deus ia me enviar um dia para um interior aí qualquer e eu ia abrir uma escola bíblica para crianças ou uma escola sabatina, sabe? No sábado. E eu comecei a treinar com 10 anos numa tenda da família lá na Vila da Prata, aqui em Manaus, num bairro. Me deram oportunidade e eu imaginava que Deus tinha algo para mim no departamento infantil. Legal! Né? Tipo o Josué Orion, né? Sim. Legal. E Deus foi mudando isso, certo? Sim, ele foi mudando completamente. Eu nunca me imaginei trabalhando com jovens ou falando para jovens. Eu imaginava assim que era um público bem difícil, assim, outro nível, outra realidade, porque você não vai mais contar historinha, cantar musiquinha, são outros problemas, né? Então eu me imagino, na verdade eu nunca me imaginei com jovens. Eu não sei como foi o momento assim que aconteceu. Eu sei que o Senhor foi nos colocando, nos direcionando para trabalhar com jovens. E esse casamento, assim, porque você é casado com um pastor auxiliar de jovens, né? E isso tem sido uma bênção. Eu tenho visto o ministério de vocês, essa paixão que vocês têm pelos jovens. Como foi esse namoro, essa união de propósito? Houve alguma coisa no início? Ai, Fabiana, é muito engraçado, porque ele era presbiteriano e eu batista. Já imaginou essa união aí? E a gente se conheceu. E nesse processo, que a gente estava ali, né, se conhecendo e tudo mais... Foram amigos em comuns? Como é que foi? Ele tinha um amigo que era presbiteriano e que vinha para nossa igreja no sábado, porque na igreja deles não tinha programação jovem. Então, todo sábado, ele vinha para nossa programação. E um dia ele me convidou para ir na casa de um amigo.
E eu fui parar na casa do Joca, né, do meu marido, como uma penetra, né? Eu fui convidada de um convidado, né, para um aniversário, e a gente se conheceu. E o Joca, ele queria ser pastor. E eu queria ser esposa de um pastor. Você tinha essa vontade? Eu tinha vontade de auxiliar alguém, eu queria muito casar com um homem que um dia fosse enviado. Eu tinha certeza disso. Inclusive, quando eu tinha acho que uns 17, 18 anos, lá na Chapada, na igreja que a gente frequentava lá, na sede, na primeira sede da nossa igreja, chamaram, né? Você que tem um chamado e tal, que você acredita que Deus tem te chamando para as missões, levante, fique em pé. Eu fui lá, levantei minha mão. Quantos anos você tinha? Eu acho que eu tinha uns 18 no máximo. E era um monte de jovem lá na frente. E eu tava lá, assim, eu me via, eu quero ser enviada. E eu imaginava que eu iria casar com um homem que iria amar também, assim, a obra nessa intensidade e que um dia seria enviado. Mas a minha certeza é que era pro interior, Fabi. Tá aí uma coisa, eu não sabia quem ia casar, mas que eu ia pro interior, eu tinha certeza. No interior do Amazonas. No interior do Amazonas. Eu tinha essa convicção. Mas, enfim, a gente se conheceu por amigos em comum, laços ali de amizade, e que foi ali ficando mais próximo. Agora, o curioso, Fabiana, ele tinha namorada e eu tinha namorado. Ah, sério? E o Joca namorava uma moça que não queria ser esposa de pastor. Eles terminaram por causa disso, inclusive. Ele entrou para um curso, né, de teologia e tudo mais, que ele queria ser pastor, e ela, olha, não quero ser esposa de pastor, não quero ser pobre, não quero essa vida, foi. E eles terminaram, né, e eu terminei porque o rapaz também não queria nada com Deus, então, enfim, acabou que foi união de propósito, realmente. Nossa, isso é tão fantástico, né, Kelly, né? Verdade. Hoje eu estava lendo Provérbios, né, e quando a Bíblia fala que uma esposa vem do Senhor, a gente nem consegue entender isso, né? Que não só uma esposa, mas esposa e um marido, né? Casas e bens herdam-se, mas uma esposa prudente vem do Senhor. Então, se todo jovem tivesse essa conversa franca, a gente teria muito menos casamentos com propósitos diferentes, né? Isso é uma coisa que a gente sempre tem que falar para o jovem, né? Às vezes, por exemplo, um quer fazer medicina e vai estudar 8, 10 anos e o outro quer ser enviado, sei lá, para Afeganistão, né? Quer passar 2 anos. Então, são coisas que as pessoas devem conversar durante o namoro, mas não conversam porque se apaixonam logo. Acaba ignorando essa parte importante da vida, né? E Deus uniu literalmente vocês. Uniu o propósito. E aqui estamos. Ainda não fomos para o interior até agora, né? Não sabemos o dia nem a hora, mas eu ainda acredito que o Senhor um dia irá nos enviar, assim, para fazer a obra em algum lugar. Apesar de que nós já estamos vivendo isso aqui, né? Uhum. Hoje em dia nós já vivemos isso, né? Fomos enviadas para Torquato, Tapajós, até então. Manaus, Amazonas. Manaus, Amazonas. Que legal. E como foi esse processo aí de namoro, casamento, presbiteriano com batista? Como que foi essa meia confusão aqui? Houve confusão ou não? Foi tudo tranquilo? Houve muita confusão, porque eu imaginava, a gente vai mergulhar as crianças, vai batizar, vai pingar, o que a gente vai fazer? E era uma preocupação que eu tinha, porque como é que eu ia dizer, o que vinha na minha mente, né? Como é que eu vou dizer para os meus filhos, olha, siga o que seu pai está dizendo, se eu não acreditava naquela doutrina, né? Minha preocupação era doutrinária. Mas eu acho que eu orei mais, porque ele veio para cá, né? Eu acho que eu orei um pouco mais que ele, mas assim, minha preocupação era a questão doutrinária, não em relação a ele em si, né? O namoro, ao caráter, à vontade de Deus na nossa união. Minha preocupação era 100% doutrinária. Bater palma, não bater palma, como é que eu vou viver sem as palmas? A minha preocupação era questões doutrinárias mesmo, mas não em relação a ele. E eu me aconselhei, né, com meu pastor, inclusive o seu marido, e falei, olha, eu tô muito preocupada porque esse presbiteriano não quer casar comigo. Desde o dia que me conheceu, só fala em casamento. Sério? Desde o primeiro dia? Desde o primeiro momento. Ele já falava em casamento? Ele falava, eu quero casar com você, eu quero namorar você, eu quero casar com você e quero ter uma família com você. Isso me assustava, inclusive. Decidido. Ele só não profetizou, Fabi, mas ele estava muito convicto de que ele iria namorar comigo. E aí eu me aconselhei com o pastor Leandro e falei, pastor, olha, é o seguinte, eu cheguei lá para assim, que seja feita a tua vontade. O que o Senhor disser, eu vou fazer. Fala através do pastor. E quando eu cheguei lá, eu falei, pastor, é o seguinte, é presbiteriano, né? E ele é muito envolvido, é professor de escola bíblica lá, é professor, é líder
da mocidade, não sei das tantas, e professor lá de adolescentes. Eu não gostaria nunca de convidá-lo para vir para a nossa igreja, porque eu entendo que Deus chamou ele para fazer aquela obra ali, eu não queria atrapalhar. E aí o pastor Leandro falou, olha, é o seguinte, ora, né, ora, mas case com esse rapaz vai cuidar de você, me aconselhou assim, case com esse rapaz. Na minha cabeça eu ia pensar, mas se fosse a filha dele, será que ele ia mandar casar com um presbiteriano? Bem crédula, né? E ele me aconselhou, falou pra eu orar e falou, olha, e se ele quiser vir pra cá, não fique pensando nisso, porque ele tá fazendo a obra lá. Não pense nisso não. Se ele quiser vir pra cá, se um dia ele tocar nesse assunto, deixa ele vir. Porque pessoas inteligentes fazem mais pro reino. Eu anotei isso, orei, e um dia ele mesmo decidiu vir. Então, assim, foi na vontade de Deus mesmo, sabe, Fabi? Assim, na vontade perfeita e agradável de Deus que ele veio pra cá e que a gente casou e começou a nossa família. Legal, que maravilha, né? Que história linda, né? Sim. E de um homem, como você falou, né? Os seus medos eram medos, né? Extremamente resolvíveis, né? Sim. E Deus fez tudo do jeito dele. Sim, a minha preocupação era a doutrina. Sem pressão, sem nada. Sem nada, graças a Deus. Que legal. Mas Kelly, quem era a Kelly na adolescência, entendeu? Na infância? Você falou da sua avó, que cresceu na igreja. Sim. Você vem de uma família cristã, baseada no cristianismo? Sim, eu acredito que o meu amor pela obra se deu pelos ensinos da minha avó, né? Ela era uma pessoa muito envolvida na obra. Você foi criada pela sua avó? Criada pela minha avó, desde pequenininha. Na verdade, na minha certidão de nascimento, eu sou filha da minha avó. Sério? Ela me registrou como filha e ela era muito envolvida na obra, inclusive aquela que ia pra limpar a igreja, né? Aí depois que a gente foi crescendo, ela só passava pra gente o bastão, né? Ela se comprometia de limpar a igreja, mas era a gente que ia no lugar, os netos. Então, assim, ela era muito envolvida no círculo de oração, consagração. Fabi, eu amava ir pra consagração de manhã, que cantava os corinhos. Louvava, depois orava. Eu amava isso, porque a minha avó, ela era uma prática na minha casa. Então, ela me ensinou a orar. Ela me ensinou a ler a Bíblia, ela era analfabeta, né? Ela não lia, não sabia ler, ela lia soletrando com muita dificuldade, mas ela nos ensinou, era disciplina lá em casa, ler a Bíblia, orar. Ela tinha uma prática, Fabi, que era muito engraçado. 6 horas todo mundo tinha que orar, era o horário que os anjos diziam amém, né? Segundo a minha avó. Então, todo mundo tinha que dobrar o joelho, Fabi, colocar aquele paninho na cabeça e orar, assim, e agradecer a Deus. Que nem Susana Wesley. Que nem Susana Wesley. Era uma prática colocar o lençol, assim, todo mundo com o lençolzinho na cabeça, orar para agradecer a Deus pelo dia. Então, assim, na minha infância, eu tive muito contato com a palavra de Deus. Eu acredito que isso foi fundamental para amar a Deus e amar a sua obra, e querer participar da obra do Senhor. Foi algo que foi a minha avó que me ensinou. E na adolescência eu quis me desviar, né? Tinha o Tchan na época, tinha Mamonas Assassinas. Eu tentei me desviar, mas na casa da minha avó ninguém se desviava, Fabiana. Não dava pra se desviar, entendeu? Então, assim... O quê? A vovó era... O quê? A vovó ia me pegar lá nas rodas do Tchan, onde eu estivesse dançando, a vergonha ia ser certeira. Então, assim, não dava... Então era mais por temor à avó do que temor a Deus. Mas serve? Serviu, Fabi, que estou, né? Então, assim, a minha avó, ela nos ensinou primeiro a temer a Deus. Uma coisa que eu aprendi com a minha avó foi realmente o temor. Amar a Deus mesmo, eu aprendi, Fabi, com os meus 19 anos. Amar, sabe? Saber, sentir o cuidado de Deus, perceber esse cuidado, foi com meus 19 anos. Mas o temor a Deus eu aprendi na infância. Então, assim, era uma adolescente como outra qualquer, né? Estava na igreja, um pé na igreja, um pé no mundo. Ia pra igreja durante o dia, né? E tal, fazia as atividades, quando eu voltava, coisas do mundo. Mas eu tinha muito temor. Muito temor. E o casamento, né? Namorou ali, né? Presbiteriano, ele resolveu frequentar a mesma igreja que você. Como foi esse processo de casamento? Bom, na verdade, a gente namorou 2 anos e pouquinho, né? Porque eu estava terminando a faculdade, a gente estava esperando ajustar a faculdade, mas no início nós não tivemos muita dificuldade em relação à questão de nosso relacionamento ali em si. A gente teve mais dificuldade mesmo, era onde a gente ia se encaixar junto, para servir juntos, então a gente teve um pouco de dificuldade com isso, porque o meu marido amava fazer atividades com crianças, né? Clubinho, ele era professor de clubinho, contava as histórias. Ele sempre gostou muito de contar história.
de ser o professor ali. E depois que eu casei, eu percebi que tinha muito espaço para ele servir e que não tinha tanto espaço para me servir. Eu queria servir mais. E a gente teve um pouco de dificuldade logo no início em relação ao que nós dois, a nossa família, vai fazer para Deus juntos ali, né? Então a gente teve um pouquinho de dificuldade, mas no casamento em si, nós casamos muito seguros de que aquela era a vontade de Deus, né? Vocês tinham quantos anos? Tinha acabado de fazer 25. E o Joca tinha 27. 2 anos mais velho que eu. Uhum. Entendeu? E o interessante dessa decisão de casar, né? É que nós éramos bem lisos, assim, bem... Não tinha dinheiro pra nada. Não tinha. Eu ganhava, tipo, R$600, o Joca, sei lá, 800, entendeu? E a gente decidiu casar por conselho, né? Do nosso pastor, inclusive. 2 anos já tava na hora, né? Decidimos casar, assim, mas a gente... casou liso, mas vimos tantos milagres, Fabi. Inclusive, a minha cunhada, ela sempre fala, nossa, como eu sinto saudade do kitnet. Ela fala, eu sinto muita saudade do seu kitnet. Porque a gente parece que era tão feliz ali naquele kitnet. Tinha tantas festas, porque era cheio de crianças, cheio de clubinhos, cheio de gente. Então, ela sempre fala sobre isso. Eu sinto muita saudade dessa época, né? Então, assim, casamos bem liso, o Senhor fez muitos milagres e nos direcionou, né? Em relação ao ministério e tudo mais. E é isso. Estamos aqui, felizes. A tua casa continua cheia, né, gente? Sim, porque continua. Eu vejo várias fotos, só que não é mais de criança, mas cheio de jovens. A gente gosta. Nós gostamos, Fabi, de encher a casa. A gente queria aquela casa, sabe, de 20 janelas. Uhum. É assim que nós gostamos. Inclusive, nós... E não é uma casa tão grande, que eu já fui lá várias vezes. Sempre tá cheio de menino, que a gente chama, de jovem. Isso mesmo. Inclusive, a gente mudou pra essa casa quando a gente veio servir nos jovens e tal. Eu falei, a gente precisa sair do nosso kitnetzinho, né? Vamos expandir aqui a nossa casa pra gente receber mais pessoas. Essa casa é muito aconchegante. Eu adoro estar lá também. Kelly, mas a Kelly, ao longo desse período, né, da adolescência, que tentou se desviar, mas não saiu da igreja, né? Houve períodos que eu sei, né, nós já conversamos bastante sobre isso, que não foram tão fáceis assim. É verdade. Né? Antes dessa estabilidade, vamos chamar assim, como pessoa, como filha de Deus, como serva, de um casamento estável, houve momentos de muita turbulência na sua vida. Me conta um pouquinho sobre essa Kelly adolescente, jovem. Numa fase turbulenta, né? Uma fase turbulenta, é o que a gente pode chamar assim, né? Ai, Fabi, eu me apaixonei. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Eu me apaixonei, Fabi, com 19 anos. Foi quando eu aprendi a amar a Deus. 19 anos, eu conheci um rapaz. E nesse processo de amizade e tal, que é muito empolgante, né? Que nós chamamos aqui de amizade, aquele processo de conhecer, né? A pessoa, sair para conversar. É uma pessoa extremamente empolgante, sabe? Aquela pessoa cheia de energia. Da igreja? Na verdade, ele era novo na fé. Ele estava vindo para nossa igreja, mas ele não era uma pessoa assim convertida de fato, entendeu? Era um novo na fé, era um bebezinho ainda, espiritual. E, na verdade, ele nem era muito da nossa na Chapada, né? Era da Grande Circular. E no outro bairro, isso. Frequentava lá e me apaixonei. E nesse processo, nossa, como eu me distanciei da vontade de Deus. Esse namoro, eu considero o primeiro namoro da minha vida, né? Tudo bonitinho, né? Mãe tô namorando, toda a família conhecendo. Não foi só aquela coisa de tô gostando desse rapaz. Não, esse rapaz aqui é o rapaz, entendeu? Apresentei para toda a minha família, vai passar o Natal com a família e todo mundo gosta e todo mundo acha super legal a presença, aquela pessoa prestativa, muito presente. Me apaixonei, Fabi, mas eu fui tão intensa assim no relacionamento, né? Tão intensa nessa paixão que eu não consegui perceber alguns sinais nesse relacionamento, né? O que nós chamamos de um relacionamento abusivo. Hoje em dia, eu nem fazia ideia, né, do que era um relacionamento abusivo. Na verdade, acho que a gente fala pouco sobre o assunto e nós acabamos passando por esse processo, né, nos tornamos vítimas, né, de uma situação como essa e nem percebemos.
E eu tive um relacionamento abusivo que durou A igreja quase 2 fala anos. pouco sobre isso, É né? verdade. Nós, como igreja, precisamos conversar e falar mais sobre Muito, isso. Fabi. Nossa, precisamos, porque eu estava na igreja. Eu era jovem da igreja. E eu não consegui perceber que eu estava num relacionamento abusivo que durou quase 2 anos. Por isso que estamos aqui. Falando sobre isso, falando né? sobre isso. Porque, assim, às vezes dentro da igreja, e eu falo como igreja, né, a gente tem um pouco de tabu em relação a certos assuntos. É verdade. Mas hoje não dá mais para... Hoje nós temos uma cobrança de Deus para conversarmos e ensinarmos sobre isso, né? Eu acho que essa é uma grande oportunidade de falar sobre isso. Inclusive, quando você convidou, eu fiquei pensando, nossa, o que será que Deus quer comigo, né? Conversar sobre essa situação do passado. E eu vim pensando naquele versículo que fala, né? Que Paulo que falou, né? Que com a consolação que nós recebemos de Jesus, nós iremos consolar outros, né? Então, tem que ser, de alguma forma, isso tem que ser útil, né? Falar sobre as nossas experiências, conversar sobre os nossos traumas, ajuda a pessoa a enxergar, tipo, eu estou nessa situação, e se ela saiu dessa situação, ela casou, a vida dela mudou, a minha também pode mudar. Então, Você sabe que é isso que eu acho maravilhoso na sua história? Porque, assim, eu conheço você há alguns anos, né? E eu nunca, se você não me conta, eu nunca imaginaria que você tinha passado por tudo isso. Você hoje é uma mulher assim tão segura de se estar dentro de um relacionamento tão estável, né? Você aconselha muitas jovens de uma maneira assim tão sábia, tão poderosa. Eu vejo isso e a gente nem percebe que por conta de tudo que você passou, tudo que você aprendeu, os erros que você cometeu. E é maravilhoso como o nosso Deus é um Deus de recomeços. É verdade. Né? Sabe, a gente conversou naquele dia e eu fiquei lembrando da história da mulher samaritana. Né? Aquela mulher era uma mulher que sofria muito preconceito por causa do estilo de vida da época, com certeza tinha relacionamentos abusivos também, né? Pela própria cultura e pela vida que ela vivia. Mas quando ela conheceu Jesus, ela transformou a vida dela de um jeito, e Deus a usou daquele jeito. Foi tão instantâneo ali como aquela mulher foi usada. Eu fiquei lembrando, assimilando a sua história quando aquela mulher, né? Ela diante da sociedade, quem era aquela mulher? Né? E o que ela fez no reino de Deus? Né? Hoje ela está ali na própria história de Jesus, fazendo parte da história de Jesus. Né? Uma mulher... Uma palavra que a gente gosta de usar, né? Improvável. Sim. Kelly era uma improvável. Com certeza. Com certeza. Então, Kelly, me conta aí como foi tudo isso. Então, Fabi, a gente começou a namorar, apresentei pra minha família e tudo mais. E como era uma pessoa muito divertida, muito intensa em tudo que fazia, eu não consegui perceber os sinais. Que sinais são esses, né? O ciúme, que parece bobo, um cuidado, parece zelo. Depois... Ciúme demonstrado como? Poxa, amor, não usa essa roupa, né? Você sabe que eu não gosto. Tal, de bermuda, poxa, não usa bermuda, você vai pegar ônibus, entendeu? Coisas assim que a gente pensava, é cuidado, é zelo. Depois, você fica conversando com o fulano, se afasta do fulano. Aí eu pensava, deve saber alguma coisa do fulano que eu não sei, né? Vai que o fulano é mau caráter, aí me afastava do fulano. E depois, na escola bíblica, né, só podia sentar junto, não podia mais fazer outras matérias, tinha que sentar sempre junto. E às vezes eu queria conversar, sabe aquele momento que você vai dialogar, faz uma pergunta, uma atividade ali? Não pode. Você me deixou aqui sozinha, poxa, você virou as costas pra mim. E eu, nossa, tá muito apaixonado. Então, inocentemente... Isso começou aos poucos. Aos poucos, Fabi. Tipo, era só cuidado, né? Não, é cuidado e tal. Então, começou sutilmente. E foi tão sutil que depois do término, depois de tudo que o Senhor falou no meu coração, depois da maturidade, eu ainda cheguei a pensar... será que, de repente, eu não causei essa situação? Será que não foi algum comportamento meu que despertou esse comportamento nele, né? Gerou isso no coração dele? Então, é tão sutil que você absorve toda a culpa porque ele diz que você é culpada, né? Em outras palavras, né? Poxa, eu agi assim porque você não me ajudou, você sabe? E quando foi que isso piorou? Quando você realmente percebeu que você estava sendo... usada, manipulada, entendeu?
violentada no sentido da sua individualidade, da sua pessoa? Quando foi que chegou esse momento? Na verdade, foi muito difícil de perceber. Muito difícil, Fabiana. Eu nem conseguia perceber, entendeu? Mas eu tinha uma amiga no trabalho que ela conversou comigo sobre isso. Ela era, na verdade, ela era cristã, não era da mesma igreja, mas era cristã. E ela falou comigo, me chamou a atenção assim, e eu, ei, é verdade. Agora que eu percebi, ele tá me isolando dos meus amigos, que era o que mais me doía, era não poder mais ter os meus amigos, Ele conversar. Proibia de falar com ele? Proibia, no sentido de você conversa com todo mundo, é muito falante e acaba sendo inapropriado, tipo como se eu fosse, cheguei, espalhafatosa. Aí, meu Deus, eu falo muito, aí já tinha que ficar contida, entendeu? E aí eu percebi, ela comentou algo, né, não lembro exatamente o que, mas era alguma coisa sobre, o menino tá determinando toda a sua vida, tá controlando os seus passos. E aí eu tive um gatilho naquele momento, mas sinceramente, foi muito difícil de perceber, muito difícil. Eu acho que com o passar do tempo, né, do namoro, que eu fui percebendo tudo que eu já tinha perdido. E eu tinha um amigo, que inclusive foi o amigo que me apresentou pro meu marido, né? Um amigo em comum que a gente tinha, e ele conversou uma vez comigo sobre isso. O quanto eu estava distante. Minha mãe conversou comigo, falou, filha, você mudou. A sua mãe percebeu? Percebeu, ela falou, filha, você mudou. Você tem um olhar triste. E quando eu lembro disso, eu até falei pra você que corria um risco de eu chorar, né? Porque aquelas palavras da minha mãe, eu vi como se Deus estivesse dizendo, filha, você tá muito distante da minha vontade. Ela olhou pra mim e falou, filha, você mudou, você tá com olheiras, você tem um semblante triste. E eu não sei o que tá acontecendo, mas você mudou. E eu não contei pra minha mãe porque ela tava na época bem doente, né? E eu não queria, sabe, que ela ficasse preocupada comigo. Mas eu vi naquele momento, assim, Deus me alertando de que eu tava num relacionamento que tava me distanciando da minha família, que tava me mudando, que tava roubando a minha alegria, a minha essência. Fabi, era tão sutil que eu não percebia. Eu achava que que eu era uma pessoa triste, que eu tava num momento difícil. Então tudo é problema só eu que tenho que melhorar, o negócio aqui é comigo, entendeu? Ele chegava a falar que o problema era seu, que a culpa era sua? Em vários aspectos. Por exemplo, você é muito chata, você... Tinha esse tipo de... Violência verbal sempre, Fabi, sempre. Sempre, só que não foi, tipo, hoje. Começou, eu não percebi, foi tipo... Ajeita essa tua cara, entendeu? Olha aí, já tá com cara de quem tá chateada, de quem tá triste. E foi só aumentando as violências verbais. Você é muito chata, você é uma pessoa muito, muito chorona, muito cara de sofrida. Então, sutilmente foi afetando minha autoestima, foi massacrando, roubando a minha alegria. Mas foi tão sutil que eu pensei, meu Deus, o que aconteceu? Como é que eu fiquei uma pessoa tão triste, tão amargurada? E você se convenceu daquilo? Sim, de que eu era uma pessoa chata, de que eu era uma pessoa infeliz, de que eu era problemática, porque ele associava as situações todas a mim. Não só isso, Fabi. Outras violências, assim, que pra mim mencionar é vergonhoso, mas que soltava e que eu não entendia como eu permitia aquilo. Eu falei, meu Deus, falou isso mesmo pra mim? Ele realmente me chamou disso. Xingamentos, entendeu? Xingamentos de baixo calão, em situações, e depois vinha pedir perdão, assim, me perdoa, chorando, você sabe que é meu gigante, eu não consigo controlar as minhas emoções, porque ele tinha um passado que ele já tinha conversado comigo, ele vinha de uma família, de um ambiente muito de briga, de problemas e de desrespeito, e ele... A família teve um relacionamento muito conturbado ali, ele cresceu nesse ambiente, ele tinha muitas sequelas. E ele sempre verbalizava, eu tenho isso, eu tenho essa situação, você precisa se colocar no meu lugar, então, por favor, não se comporte desse jeito, que eu não vou me comportar desse jeito. Só que, qual era o jeito? Era rir, se rir alto, meu Deus do céu, tá chamando a atenção de todos os boys de Manaus, porque você tá rindo muito alto, entendeu? Então, tinha essas questõezinhas que faziam com que eu pensasse, não, sou eu. Pessoas com esse... Eu não sou psicóloga, né? Não tenho nem autoridade para falar. Vamos dizer, de distúrbios de comportamento. Acho que tu entende até, né? Porque tu estudou neurociência, tu entende até mais do que eu.
Pessoas desses distúrbios de personalidade, de comportamento, elas tendem a, e principalmente na área do ciúme, né, dessa dessa possessividade de imaginar, né, que a outra pessoa está traindo, que existe. E homens assim que têm essa tendência violenta, né, porque começa no verbal, né, depois acontece a física, não sei se aconteceu com você, mas tinha essas crises Tinha, Fabi. loucas, assim. Tinha, Fabi. Situações do tipo... ele imaginava muitas coisas, sonhava que eu tinha traído ele, que eu estava com alguém do trabalho, com alguém da minha vizinhança ou até mesmo da minha família. Aí quando ele sonhava essas coisas, ele me ligava, falava, sonhei com você, isso, não faça isso comigo, por favor, você vai destruir minha vida, nunca me traia, você vai destruir minha vida. Aí, isso não condiz com o meu caráter, né? E aí começava com ele, acalmava ele, e depois passava. Mas a pior de todas foi uma situação que dessas do sonho, teve uma vez que ele falou, eu acho que eu tô com febre. Aí eu falei, sério? Ele, eu tive um sonho horrível, eu tô passando mal, que eu tô me sentindo muito mal. E da respiração ficar ofegante, da pessoa ficar realmente, sabe? Da pressão subir, sentir que tá quente. Só de ficar pensando coisas, assim, que eu poderia fazer ou deixar de fazer. E teve uma situação que ele disse que viu. Agora, essa assim, pra mim foi a marcante, assim, de todas. Era tão ridícula que eu ri, entendeu? Porque era tão ridícula, mas ele ficou super ofendido, super chateado. Ele falou, eu vi você piscando pro fulano. Aí, Ed, que eu vi bem assim, aí eu vi você fazendo isso pro fulano. Eu não consigo nem imaginar fazendo toda essa pose, né? Eu acho ridículo. Mas ele disse que eu fiz isso. Você fez. Eu falei, não fiz. Por favor, me fale a verdade. Por que você fez isso? Que você tava combinando com ele alguma coisa? Não sei o quê. Não tava. Fala e te xinga e começa a te humilhar e começa a te ofender, porque aquilo era verdade pra ele, né? E aí eu falei que eu não tinha feito. Ele falou, não acredito. Você não merece estar num relacionamento comigo, você não me respeita. Eu mal virei de costas e você fez isso e tal. Ele acreditava mesmo. Fabi, ele acreditava tanto, que eu comecei a acreditar que ele acreditava. Falei, não, ele não tá falando isso só porque ele tá com raiva, porque ele quer me ofender ou porque ele quer jogar uma vez. E aí eu comecei a acreditar que ele realmente viu aquilo. Eu falei, não, ele viu. Você chegou a sofrer algum tipo de violência física? Sim. Eu tinha um anel do compromisso, né? Ganhei um anel no namoro e ele ficou chateado, queria que a gente fosse pra casa dele e eu não queria ir. E aí a gente tava no meu bairro, né? Ele tinha ido me visitar e queria que eu fosse pra casa dele. Não, tipo, bora lá pra casa, almoçar e tal, no domingo. E eu não quis ir. E aí ele puxou o anel da minha mão, me empurrou e puxou o anel com muita brutalidade do meu dedo, assim, jogou uma parada lá no mato que tinha perto da minha casa e me empurrou. E eu caí, Fabi, eu caí tão humilhada, tão me sentindo, meu Deus. Sabe que tá caindo, tá rebolando, tá pensando, que diabo que eu tô fazendo na minha vida? Nesse estado. Sabe assim, meu Deus, como foi que eu vim parar aqui? Eu não tava nem acreditando. Eu fui educada, Fabi, pra ser tratada com muito respeito. Eu fui educada pra ser uma mulher forte, uma mulher decidida. Fui criada numa casa que só tinha mulheres. Então, eu fui criada pra ser uma mulher muito forte, muito decidida, muito segura. E conforme eu tava ali naquele chão, eu não sabia nem como levantar, Fabiana. Eu queria morrer ali. Nossa, o que tá acontecendo comigo? Como eu me coloquei nessa situação, sabe? De vergonha e tal. Ele, não, deixa eu te levantar, me desculpa, amor, e chora e se humilha e vai pro chão. E pelo amor de Deus, me perdoa. Eu fui muito rápido, eu não pensei direito. E você, quando já tá perdoando a pessoa. Aquele ciclo, né? Violência. Cara, que ciclo insano. Que não é um arrependimento, né? É um remorso. É um ciclo literalmente insano. Uma coisa inacreditável, né, Kelly, que acontece. Fabiana, eu nunca me imaginei. E sabe o que é pior de tudo? O pior de tudo, assim, é que você acredita que aquela pessoa, ela te ama tanto. Ela é tão apaixonada por você que ela age dessa maneira por medo de te perder. Então, tudo é justificável porque, no fundo, ela te ama.
Entendeu? Ela ama você. Então você pensa, cara, onde é que eu vou encontrar uma pessoa que é tão louca por mim, tão louca assim, que o mundo dessa pessoa gira em torno da minha existência. Entendeu? Então você começa a pensar que aquilo é realmente é um amor verdadeiro, intenso, uma paixão louca. E o que é pior de tudo, assim, pra fechar assim a loucura. Quando a gente casar, ele vai parar com isso, porque sabe o que vai acontecer? Eu vou estar lá com ele pra sempre, ele vai ter certeza que eu o amo, Que eu não erro, né? que eu jamais irei trocá-lo. Ele não vai ter mais dúvida do meu amor, porque eu já dei tudo que eu tinha, eu dei minha vida pra ele, entendeu? Vai acabar os ciúmes, as discórdias e todos os problemas, porque ele vai estar seguro de que eu o amo e que vou viver o resto da minha vida com ele. Sem brincadeira, como eu pensei isso. Kelly, é impressionante ouvir você falando isso, porque eu trabalho com jovem há 22 anos, né? E ao longo desses anos a gente tem encontrado mulheres que vêm para a igreja bem destruídas e de relacionamentos assim terríveis. E é sempre essa mesma sequência. Eu vou casar com ele e vou mudá-lo. É um erro assim tão. Porque ninguém muda ninguém, né, Kelly? Se não for o Espírito Santo, a palavra de Deus, o poder do Senhor que muda e transforma, né, a pessoa, ninguém muda ninguém. É verdade. Né? E é um erro que muitas meninas cometem, né? Até por se sentir emocionalmente, que é o nosso, acho que é o nosso foco aqui, né? Instáveis emocionalmente, como você falou, uma dependência emocional, achando que aquela pessoa realmente lhe ama, que é mentira, né? Porque o conceito maravilhoso que a Bíblia fala, né? O amor tudo sofre, o amor não é ciumento, não é briguento, o amor não arde ciúmes, o amor tudo suporta. Sabe? É um conceito de amor tão diferente. Mas é interessante que você começou isso. Eu me apaixonei. Sim. Né? E no sentido tão ruim da palavra, né? Sim. Numa coisa que não tinha nada a ver com o amor que Deus quer para um casal, mas sim uma paixão, como você falou, né? Avassaladora, insana, pecadora, pecaminosa, né? E que muitas vezes, muitos jovens seguem, muitas meninas e meninos também. Eu também vejo isso com homens, de mulheres dominadoras, de mulheres manipuladoras, de meninas que, se o menino não faz aquilo que ela quer, ainda dá um show, faz um barraco. Eu vejo isso de ambos os lados, né? Por isso que é tão importante a gente conversar com um jovem que se encontra numa situação dessa para sair de uma situação como essa. Mas eu sei também que você passou por um processo muito dolorido para se desfazer desse relacionamento. Como foi isso? Fabi, chegou um momento assim que eu tinha certeza de que aquilo ali não era o que Deus tinha planejado para mim. Eu já tinha tanta certeza que eu acordava assim, Senhor, me dá uma oportunidade hoje. Primeira, assim, a primeira palhaçada, tô fora. Só quero uma oportunidadezinha. E aí Deus dava. Todo dia Deus dava, Fabi, mas todo dia eu era fraca. Todos os dias eu alimentava o meu vício, né? Daquele amor que eu acreditava que ele tinha por mim. Ah, eu sou amado, o cara é louco por mim. Dependência. Então eu não queria perder aquele amor. E você achava que era amor? Que eu julgava que era um amor, né? E teve um dia que a mãe dele falou pra mim que tinha tido um sonho comigo. Ela falou, eu sonhei com você. Eu sonhei com você nessa situação aqui, num banheiro, machucada, você estava ensanguentada. E eu tinha orado na minha casa. Ela era cristã também? Não era cristã. Sério? Não era cristã. E ela sonhou? Ela sonhou e ela conversou. Sonho profético. Né? Sim. E ela conversou comigo, só que eu tinha orado. Né? E Deus, ele usa de diversas formas. Sabe o que mais me impressiona nisso tudo? Cara, como o amor de Deus é persistente, real, assim, persistente, minha filha, hoje, vá lá que eu tô com você. E Deus usou aquela pessoa que não era cristã para falar comigo exatamente o que eu tinha pedido para que Deus falasse, resolvesse. Eu cheguei ao ponto, Fabi, de falar assim, eu não quero ter o livre-arbítrio, porque eu não tenho condições de tomar boas decisões, eu nunca vou decidir terminar. Eu não vou conseguir nunca terminar. Eu quero que o Senhor me mate esse indivíduo, faça alguma coisa, porque eu não tinha força, Fabi, para terminar. Eu ia e eu me rendia, eu chorava junto, eu beijava, abraçava, vai ficar tudo bem, e confiava, entendeu? Então, eu não tinha mais força de verdade. Quando aquela mulher falou aquilo... Você sabia que era Deus falando? Eu sabia que era tipo assim, tu quer morrer?
quer apanhar mais? O que tu quer? Já apanhou, já passou constrangimento, já tá perdendo as bênçãos. Enfim, o que mais que você quer? E naquele momento, assim, eu vi como se Deus estivesse falando comigo, sabe? Real, assim, chega, né? Você vai chegar ao extremo, nesse nível, assim, de sair daqui ensanguentada. E aí Fabi, eu fiz uma coisa horrível. Ela terminou de falar. Enquanto ele foi buscar alguma coisa lá pra dentro, eu pulei da janela do quarto. Tinha uma sala, né? Um corredor, e tinha essa porta aqui do quarto, que era do quarto dele, e que tinha saída. Pra lá, ele tava na sala, na cozinha, e todo mundo ia ver eu saindo por ali. Então eu fui pra um quarto, pulei a janela e saí correndo. Falei assim, me deixa voltar aqui nunca mais, meu Deus, nunca mais. Faz alguma coisa comigo, Deus me leva, me arrebata, me mata, mas eu nunca mais, eu quero voltar aqui, nunca mais eu quero ter uma relação. Eu fui orando, chorando e correndo ladeira abaixo. Peguei um ônibus e fui pra casa. E, na verdade, eu não tinha nem dinheiro pra pagar o ônibus, Fabiana, não tinha nada. Minha bolsa ficou pra lá, eu só fui com meu celular mesmo e o resto da dignidade que eu ainda tinha. Chegou na parada, eu falei pra uma senhora, né? Falei, olha, eu preciso de ir pra minha casa, você pode me ajudar e tal. Aí a mulher pagou a passagem pra mim, eu fui pra casa. Quando Você cheguei, pediu ajuda, não? Pedi ajuda na parada de ônibus pra ir pra casa. E aí, quando cheguei na minha casa, eu contei tudo pra minha família. Tudo. Contei tudo pra todo mundo. Gente, eu tô passando por isso. E a tua família nem imaginava. Não imaginava. Porque na frente da família era um lorde. Gente, incrível, uma pessoa pra todo mundo ama. Sabe o que é pior, Fabi? Que essas pessoas, elas são tão envolventes que a família aprende a amar. A família é capaz de te culpar, entendeu? Porque o cara é incrível, o cara é demais, entendeu? Você que é chatona aí. E aí eu contei pra minha tia, que não era cristã, contei pra todo mundo e falei que eu tava com medo, porque eu comecei a sentir medo. Tava com medo de como ia ser o fim dessa história, né? Talvez fosse o fim da minha vida. Eu comecei a realmente ter medo pela minha vida, porque dentro de todas as chantagens que eles tinham feito pra mim emocionalmente, uma delas foi: ele se trancou no banheiro e ameaçou que ia se matar. A mãe dele me ligou, pedindo que eu fosse lá, entendeu? E quem garante que a vítima não ia ser eu, no final das contas, né? Então eu comecei realmente a ter medo. E a minha tia me ajudou. Eu contei pra minha tia, chamou ele pra conversar, e ela mesmo que terminou o namoro no meu lugar. Foi a minha tia que terminou esse relacionamento, foi ela que conversou, e foi ela que foi um freio pra mim. E eu tive que falar, eu entendi, Fabiana, que se eu falasse toda a humilhação que eu tivesse passado, tudo que ele tinha feito comigo, nunca mais eu ia ter coragem de voltar, porque a minha família ia saber. Então, a partir do momento que eu dissesse, olha, eu passei por isso, ele me empurrou ali, me machucou, me chamou esse palavrão, aconteceu isso e isso comigo, que coragem ainda ia ter pra voltar depois, entendeu? Então, isso foi a forma que eu encontrei ali, acho que foi algo que Deus colocou na minha cabeça, me deu esse direcionamento, que se eu vomitasse tudo, eu contei todas as coisas, Fabiana, todas, as pequenas, as grandes, as mais vergonhosas, eu contei pra minha família, e pronto, foi o suficiente, Fabi, pra eu não voltar mais. E aí começou um processo no meu coração, porque aquilo ali, Fabi, estava tão impregnado na minha alma, eu amava tanto aquilo, Fabi, aquilo ali era meu futuro. Eu já tinha idealizado, a gente ia casar, ele ia mudar, nós íamos ter os nossos filhos. Então, tirar isso do meu coração foi mais difícil do que toda a humilhação que eu passei nesse relacionamento, entendeu? Foi arrancar isso do meu coração. Então, eu sofri muito, eu chorava todos os dias, eu sentia saudade. Eu queria ligar, eu lia as cartas, ficava lendo as cartas, as milhares de promessas. E nesse processo, ele foi para um evento de uma outra igreja, e lá ele falou que Deus tinha falado com ele, me fez cartas e mais cartas e mandou entregar na minha casa, falando do que Deus tinha mudado no coração dele, no caráter dele, que nós íamos ter a nossa família, que nós iríamos ser felizes. Então, nossa, foi muito difícil me desprender de tudo aquilo, porque ele falava, eu queria viver tudo aquilo que ele me prometia, mas eu sabia que eu não iria viver tudo aquilo, porque aquilo ali não era o propósito de Deus pra minha vida, não aquela família, não aquela pessoa, não naquelas condições. E aí eu comecei um processo de oração, sabe? Voltei lá pro meu tempo da minha avó, do círculo de oração, e todos os dias, 6 horas, eu dobrava meu joelho, Fabiana, e eu chorava, eu me derramava. Deus, tira isso do meu coração, arranca isso do meu coração, Senhor. Eu tô com medo do que eu posso fazer com a minha vida, com o meu futuro. Me ajuda. E eu orava todos os dias, exatamente quando ia chegando assim à noite, era quando eu mais sentia tristeza pra mim. Mais sentia angústia, mais sentia saudade. E eu tenho um temperamento extremamente melancólico, né? Um perfil psicológico todo melancólico. Então eu sofria intensamente. E eu passei a orar todos os dias, mas eu fiquei tão mal, assim, emocionalmente, que eu
agora eu tenho conhecimento de que eu estava iniciando uma depressão, porque eu já tive todo um relacionamento problemático que eu chorei muito e sofri muito e não podia contar para ninguém, então eu sofria calada, né? Então, acho que com o término só piorou a situação e uma dessas vezes, Fábio, eu não consegui levantar da cama para andar. Eu pensava assim, que eu tinha que levantar, eu falava, tenho que levantar, mas o meu cérebro pensava, mas o corpo não obedecia os comandos. E aí eu acabei indo pro pronto-socorro. E quando eu cheguei lá, eles falaram que era que eu estava tendo uma crise, né, de ansiedade, que eu estava com um quadro depressivo. Eu até fiquei lá naquela noite e tal. E aí eu fui percebendo assim, o quanto aquele relacionamento tinha acabado comigo, tinha me feito mal. Eu falei, nossa, eu me tornei uma pessoa doente emocionalmente, o meu corpo não me obedece, os meus pensamentos são mais, estão dominando mais do que qualquer outra coisa que eu poderia viver ali. Era só aquela emoção, só aquele mesmo sentimento, sabe, de tristeza constante. Então eu já não tinha mais controle, sabe, do meu corpo, só vivendo ali aquele sentimento horrível. E aí eu comecei essa campanha de oração, né, todos os dias, e comecei a pedir para que outras pessoas também orassem, e comecei a contar para todo mundo que eu estava passando, para minha irmã, ali pessoas da minha família, né, e aí me ajudavam, e muita Bíblia, muita leitura da palavra, e louvores, e eu cantava, sabe, as músicas mais que me enchiam de esperança, sabe? Tinha uma música lá que ela eu não sei nem quem é a cantora, mas que falava exatamente que eu ia ocupar a mente com as coisas lá de cima, que eu não ia pensar mais nas coisas de baixo, né? Enfim, que eu ia dar a volta por cima. E era uma música bem cheia de esperança e o Senhor, ele mudou a minha sorte, Fabi. Mudou completamente a minha sorte, mas não foi fácil, Fabi. Não foi fácil, foi muita oração. E eu tive a ajuda do Joca também, né? O Joca chegou na parada rapidamente e ele tinha acabado de terminar um relacionamento. Olha que interessante, ele tinha terminado um relacionamento fazia 2 semanas, eu tinha terminado um relacionamento fazia 2 semanas. A moça disse que não queria casar, ele queria casar, tinha pressa em casar e quis ser pastor. E terminaram o relacionamento e eu tinha terminado com esse rapaz. E eu tava naquele período de oração, né? E eu tinha falado pra Deus que eu preferia que o Senhor me levasse, que eu morresse. Eu nunca mais queria sentir aquilo. Eu nunca mais queria nem namorar se fosse pra sentir, namorar errado. Eu falei assim, eu não quero nunca mais namorar errado, não deixa eu escolher. Eu caso com quem o pastor disse, caso com esse aqui, mas eu mesmo não quero nunca mais escolher, porque eu posso escolher errado, entendeu? Eu tinha muito medo disso e, inclusive, eu sempre orava por isso. Senhor, eu não quero ter esse presente chamado livre-arbítrio. Não quero decidir. Decide por mim, por favor, porque eu tenho medo, muito medo. E aí o Joca chegou com um amigo e conversando, e vamos comer pizza, e conversava da Bíblia. A gente tinha um grupo de amigos assim, bem... amizade edificante, sabe? Era outro ambiente. Mas olha, eu te confesso que aquilo me atormentou por muitos anos. Às vezes eu tava muito feliz ali conversando e tal, e depois eu me lembrava de quem eu era, de quem ele dizia que eu era, uma pessoa espalhafatosa, que falava alto, que era muito dada. Eu já tentava me conter, já tentava, sabe, diminuir menos, que você é muito dada, você é muito... As pessoas e quem confundem. Conhece você nem imagina você espalhar fantasma, porque não é nem da sua... do seu temperamento. Nunca foi, mas eu acreditava, eu já estava toda... né? E, então foi um processo muito difícil, porque eu ficava lembrando das coisas. Agora, Fabi, após o término do namoro, eu me sentia um lixo. Eu me sentia feia, inadequada. Ele ainda te procurou depois? Muitas vezes. Você foi forte? Teve ajuda da sua família? Teve ajuda da minha família. Eu tive que tomar atitudes radicais. Chegou a fazer algum boletim de ocorrência? Não, porque na minha cabeça, como eu estava te falando, eu não fazia nem ideia, sabe, assim, de que isso era um crime. Então tu só percebeu depois? Bem depois, Fabi, sabe? Eu só sabia que aquilo me fazia muito mal, que aquilo não era a vontade de Deus, mas eu nem fazia ideia de que aquilo ali era uma violência, né? Era um crime, e de que eu estava sendo vítima daquela situação, por falta de conhecimento mesmo, né? Enfim, ignorância, mas que, de certa forma, eu estava sendo uma vítima. Entendeu? Eu não fazia ideia, eu só achava que eu tinha que me ajeitar, que o problema aqui era comigo, eu tinha que tomar outras decisões, mas eu nunca associava a ciência com uma violência. Não. Demorou. Nem entendi isso. Nem entendia, Fabi. É por isso que eu acho importante nós falarmos sobre isso, porque eu acredito que muitas meninas passam por isso, né, e nem fazem ideia. E, inclusive, quando a gente lê lá o artigo da Maria da Penha, você vê, meu Deus do céu, é tudo violência. É tudo violência o tempo todo, é uma violência, é uma
psicológica, verbal, e você nem faz ideia. E vai vivendo aquilo e vai acreditando, né, que você é aquilo. E eu demorei muito, assim, pra começar a me olhar, sabe, com respeito, de novo, me admirar. Eu sempre me achei bonita, engraçada, eu sempre achei, eu sou muito legal, eu sou incrível. Mas depois do término desse relacionamento, eu comecei a me achar chata, chorona, Você ouviu 2 anos aquilo. Sabe assim, uma pessoa problemática, assim, muito problemática, muito isso, muito aquilo. E quando terminou o relacionamento, eu tive dificuldade de me enxergar de novo, sabe? Com toda aquela alegria, com toda aquela, assim, sabe, empolgação de ser eu. Eu só tinha um sentimento de que eu tinha que me ajeitar, que eu não, tinha muita coisa pra mudar na minha vida, que eu não era uma pessoa agradável. Acho que a palavra assim é agradável. Eu tinha que melhorar muitas coisas na minha vida. E não era namorável, não era uma pessoa pra casar, porque eu não ia fazer um homem feliz, eu ia fazer esse homem talvez pecar, cair. Eu não ia ajudar ele no ministério dele, eu não ia, no momento de fraqueza desse homem, eu iria ser fraca também, eu não ia ser forte, que ia colocar ele pra cima, porque eu ouvi essas coisas. Você sabe dos meus gigantes, das minhas dificuldades, você não me coloca pra cima, você me coloca pra baixo, você tá me puxando, você sabe que eu tenho dificuldade nessa área, e em vez de você facilitar a minha vida, você contribui. Olha aí essa unha, sabe? Unha. Olha essa unha toda pintada, salto alto. Você sabe que esse salto alto exibe o corpo da mulher, levanta o bumbum, não sei o que. Coisa assim que eu ficava, meu Deus do céu, baixinha. Sempre gostei de salto. Pra vir andar só de rasteira. Acabou os saltos, tamanho, acabou tudo. Porque era uma coisa que ele não gostava. Então, eu tive dificuldade para voltar de novo, me arrumar, a ter toda aquela empolgação de ser eu. Demorou muito. Você teve que passar por um processo de cura. Cura emocional. Sim. E nesse processo, assim, né, de terminar o namoro e tal, vou seguir minha vida. Houve muitas promessas de que ele iria melhorar, muitos pedidos para voltar. E eu confesso para você que eu tinha medo, assim, de voltar para tudo aquilo e ter que encarar minha família e todos os meus amigos. Então eu tive que ser radical. Eu pedi a conta do meu trabalho, onde eu trabalhava, para nunca mais precisar encontrar com ele. Ele né? trabalhava no mesmo? Trabalhava lá, estava trabalhando em horários diferentes, mas estava trabalhando no mesmo ambiente, né? E o chip do meu telefone quebrar, jogar fora, inclusive foi até o Joca que quebrou meu chip, e vamos comprar um chip novo, e ele sabia que eu estava passando por esse processo, ele foi assim, aquele amigo, sabe? E a gente quebrou o chip, e entreguei para Deus aquilo ali, e eu fiquei pensando assim, cara, e agora? Se ele se desviar, e se ele não ficar firme nos caminhos do Senhor, porque eu achava que eu era uma bênção na vida dele, eu era alguém que estava ali para somar, né, na vida dele, na caminhada dele com Jesus. E aí eu fiz aquela oração final, assim, depois do chip, depois do emprego, ainda teve a faculdade, porque quando eu saía da faculdade, ele estava lá me esperando. No final, aí eu falei para os meus irmãos, os meus irmãos começaram a me pegar na faculdade toda noite, eu via no cantinho, e eu comecei a ficar com medo, sabe? E aí a gente decidiu que eu ia trocar de faculdade. Troquei de instituição, aproveitei, troquei de curso, troquei de tudo. Foram decisões radicais. Sabe, de correr, de sumir, de ver que tá ali perto da parada e ir para outro lugar, entendeu? Para não encontrar, porque ele ficou me cercando por muito tempo, inclusive na igreja, se tornou amigo das minhas amigas, sentar no mesmo banco, entendeu? Tá ali perto, o tempo te pressionando, marcando a presença o tempo todo, o que tornava cada vez mais difícil, né? Esse período ali de cura, né? De preciso realmente manter distância, ele não respeitava muito. Mas aí eu fiz essas decisões radicais de celular, faculdade e o meu emprego. Até que ele atentou que você não iria voltar? Quando eu comecei a namorar, né? Quando eu comecei a namorar com o Joca, ele ainda soltava algumas piadas, assim, perto, aqui pela igreja, né? E tal, até que ele saiu da igreja, sabe? Ele sumiu, foi embora. E aí, depois eu soube que ele foi para a igreja de um outro pastor aqui no bairro aqui perto do nosso, né? Uma igreja filha, mas saiu da nossa igreja. Mas eu entreguei ele para Deus. Eu falei, Senhor, cuida dele, a salvação pertence de fato ao Senhor, né? Então, que o Senhor cuide dele, que o Senhor dê uma família para ele, trate as feridas dele. Então, eu orei. E, Fabi, eu não conseguia ter mágoa. Sabe, esse não é um tipo de sentimento de você me... Não, porque por muito tempo eu acreditei que eu era o problema. Então,
Eu não tinha nem como desenvolver uma mágoa. Pelo contrário, eu pensava assim, que o Senhor dê para ele o que ele precisa, uma mulher que vai auxiliá-lo, que vai ajudá-lo a crescer. Então eu demorei muito tempo para cair minha ficha, tá vendo? O pior de tudo é que a gente acredita que esses caras, na verdade, eles não são aquilo que eles estão demonstrando. Sabe o que a gente pensa? Ele está num momento difícil da vida dele. Entendeu? É só um momento turbulento, vai passar. Ele não é assim, ele é aquilo que ele verbaliza, ele não é o que ele faz. Nossa. Ele diz que me ama, então ele me ama. Mas ele te ofende, ele te critica, ele te humilha. É um momento difícil, ele tá com problemas. Sempre justificando. Sempre você justifica porque ele justificou por muito tempo. E você começa a repetir aquilo que ele verbalizou para você. Então você acredita que ele é o que ele fala, mas não o que ele faz. E você permite, vai permitindo. Hoje eu olho pra você e vejo uma mulher totalmente curada. Totalmente. Se você não tivesse me contado essa história, alguém me contasse, a Kelly aconteceu isso, eu ia dizer, nunca, Kelly. É inacreditável ver o quanto que Deus lhe curou, ele ao ponto de você já ajudar outras mulheres, né? Até nesta área. E é muito maravilhoso ver tudo isso. Você se sente uma mulher curada? Eu me sinto uma mulher curada, Eu me sinto uma mulher curada. Eu me sinto uma mulher privilegiada, animada por Deus. Eu queria contar para você quando foi que eu tive assim certeza do livramento que Deus me deu. Eu estava numa viagem com meu esposo, acho que a gente tinha uns 2 anos de casado, por aí. E aí já tinha se passado mais de 4 anos desse relacionamento abusivo aí, né? A gente namorou, eu e o Joca, depois casamos. Então nós estávamos numa viagem, e nessa viagem uma amiga comentou na minha foto, veio assim, ai, que legal você e sua família aí no Nordeste, não sei o quê. Eu tô muito feliz por você. Eu tô muito feliz que você não casou com fulano, que você não persistiu nesse namoro. Aí ela me contou a história o final da história, né? Não sei como é que tá hoje em dia, mas assim, ela me contou que ele tinha casado com uma moça da igreja e que ele tinha espancado a esposa dele. A igreja deu todo o suporte, ele recebeu a disciplina, né, necessária, fizeram denúncia, tudo mais. Ele até tentou reatar lá, de acordo com o que a moça me contou, né, reatar o relacionamento, mas não deu mais certo, né? Perdeu a família e tudo mais por causa desse comportamento agressivo, dessa violência que já era algo natural dele. Sabe o que eu pensei naquela hora? Essa aqui, ó. Eu que ia apanhar. E aí eu dobrei meu joelho lá nesse hotel onde eu estava e agradeci a Deus. Falei, Senhor, eu orei por ele, né? Pela família dele, pelo casamento dele, que Deus tivesse misericórdia dele, do que ele estava vivendo, né? Do que ela escreveu. Mas eu agradeci a Deus pela minha vida, pelo que eu estava vivendo hoje, os frutos que eu estava colhendo, assim. E eu sei que tudo foi graça na minha vida, foi realmente graça do Senhor, porque eu tinha tudo para viver aquela vida lá, mas o Senhor, ele foi diariamente me dando oportunidade de sair daquela situação. Eu agradeci a Deus pela família que eu tinha, pelo marido que eu tinha, um marido gentil, respeitador, um marido que me tem na mais alta consideração, que cuida de mim. E agradeci a Deus porque o Senhor, ele me permitiu, me ajudou, me resgatou e mudou completamente a minha história. Kelly, e esse novo relacionamento, foi difícil reconstruir? Olha, vou te contar que o meu marido foi uma pessoa insistente. Eu falei pra ele que eu não tava, assim, me sentindo segura pra um relacionamento. Gente, eu fiquei uma pessoa muito medrosa. Se alguém quisesse conversar comigo, não posso namorar. Na minha cabeça eu tava meio, não é o momento, o tempo todo ali insegura, mas foi um pouco difícil sim. Porque foi difícil confiar no Joca? Foi difícil no início. Porque a pessoa que já chega falando que quer casar com você, dá um pouco de medo, né? E ele chegou um pouco assim, mas assim, foi um pouco difícil. Eu ficava com medo de repente, começar um relacionamento e não dar certo e passar toda aquela situação emocional novamente, né? Então foi um pouco difícil, mas o Joca, ele foi muito persistente, ele demonstrou o caráter dele desde o início. Contei a minha história que eu tinha passado e que eu não queria viver aquilo e que eu estava realmente guardando meu coração. Então ele me ajudou muito nesse processo. Pensa uma pessoa que fez você se sentir confortável e segura. E uma das coisas que fez não, esse aqui é o cara, é com ele. Foi visitar minha mãe, né, que estava bem doente, e ela falou: venha mais pra luz, que eu não tô te enxergando e tal, que ela tava no quarto. Aí ele colocou o rosto, aí ela, tudo bom, não sei o quê. Aí cumprimentou, conversou. Quando ele saiu, ela falou: minha filha, casa com esse rapaz. Casa com esse rapaz e não volte com fulano. Nossa.
Entendeu? Aí beleza, né? Eu acho que vai Cara, que... isso é tão legal, né? Hoje o jovem precisa entender isso. Você fez duas coisas que hoje a gente vê se perdendo. Você foi buscar conselho dos seus líderes, entendeu? E coisa que você não tinha feito no primeiro relacionamento. Sim. E a segunda é receber a bênção dos pais. Sim, tudo que eu não tive Cara. no primeiro namoro, é verdade. Quando eu conheci o Joca, né, presbiteriano, conversei com o pastor, né, enfim. E a minha mãe falou, casa com ele, minha filha, eu gostei dele e tal, achei ele bonito, achei ele legal, mal conversou com ele, mas depois, assim, em pouco tempo, assim, toda a minha família, inclusive a minha família, até que morávamos ali na casa, a maioria não era cristã, né, só eu e minha avó que éramos. E todo mundo gostou, todo mundo, aprovou e tinha paz, Fabiana, tinha paz. Eu não tinha aquele sentimento de angústia, sabe? Que às vezes, aquele pesar que eu tinha às vezes, porque aquele meu outro relacionamento não me trazia paz. Apesar de acreditar que eu tava vivendo enlouquecidamente esse amor aqui, eu não tinha paz. Eu nunca tinha paz, Fabi. E é terrível, né? Sabe, Kelly, e deixa um conselho para jovens, assim, sabe, eu olho a sua história e vejo que aquilo que elas não acreditam, que é você ter um homem, né, se for da vontade de Deus, porque nem sempre casar é da vontade de Deus, e a gente precisa entender isso, né, precisa entender que o seu status de relacionamento precisa vir de Deus. Se é casada, solteira, não importa. Mas uma das coisas que eu acho assim, que eu acho que essa história mais deixa, porque quem conhece o seu esposo sabe o quanto ele é um homem assim, extremamente gentil com todo mundo. Eu nunca vi o Joca nem alterar a voz, eu não sei se ele já alterou em casa, mas é um homem gentil, um homem calmo, sabe? Uma pessoa extremamente, que eu posso chamar de amável, no sentido de é fácil de se amar. É verdade. Entendeu? Então, assim como foi possível para você, eu acho que o maior recado para jovens é possível para qualquer um, né? É verdade. Acreditar que o que Deus tem para você se sobrepõe a qualquer coisa linda, maravilhosa, intensa, Até os seus sentimentos. cheia de vida que você poderia idealizar, né, ali para si. O que Deus tem para você é muito superior. Gente, eu nunca imaginei. É tão superior ao ponto de café na cama com bandeja. Ele é bonitinho. Se sobrepõe a coisas que eu nunca imaginei que eu poderia viver, ou ganhar, ou receber. Eu recebi nesse relacionamento. E eu sei que o meu esposo, ele foi um presente de Deus, realmente. Porque ele era um improvável. Era o tipo de pessoa que eu não namoraria. Era fora, assim, do padrão que eu buscava. Ou do temperamento, sabe? Da personalidade. Hoje o meu marido é do videogame, é caseiro, entendeu? Eu já sou da rua e do futebol. E de tomar banho de rio. E gosto da bagunça. Ele é mais reservado. Então, assim, provavelmente eu não procuraria, não seria uma pessoa ali que eu buscaria, né, para conhecer. Então, realmente foi algo que o Senhor me proporcionou, que o Senhor me mostrou ali. Olha, tem todos esses aqui, mas tem esse aqui em especial. Então, do jeito de Deus, né? Exato, Não do jeito da Kelly. do jeito que você precisa, filha, não do jeito que você gostaria, mas é o que vai completar você. E hoje eu vejo assim, de fato, é para completar, é tudo aquilo que eu precisava receber na minha vida, o meu esposo tem, tudo aquilo que ele precisava receber na vida dele, eu tenho. Então a gente vai se edificando e a gente, encaixou perfeitamente. Então, assim, o conselho que eu deixo pra você, não tenha medo, não. Aparentemente, se você estiver num relacionamento abusivo, enfim, né, estiver terminando, tentando sair dessa prisão, o medo que vem na nossa mente é onde eu vou encontrar alguém que me ame assim? Perder esse amor. Não tenha medo, porque o que Deus tem pra você é muito superior a isso que você tá vivendo. É tão superior que você vai ter vergonha lá no futuro. Vergonha. Inclusive, eu até falei, Fabi, eu tenho até vergonha de contar as coisas que eu me submeti, entendeu? É muito superior, é algo que vai fazer você se sentir querida, amada, respeitada, honrada, mais próxima ali da vontade de Deus pra sua vida. Então, não tenha medo. Seja radical. Confie no Senhor, ore, fala, Senhor, eu estou aqui acreditando, eu estou fazendo isso aqui confiando que essa é a tua vontade, eu estou terminando, eu estou sendo radical, crendo que essa é a tua vontade, porque o que Deus vai trazer para você é muito maravilhoso. Não estou falando só de café na cama, estou falando em todos os aspectos, de você realmente ser tratada como uma princesa. Inclusive, Fabi, uma vez eu estava conversando com uma moça, e ela falou bem assim para mim,
eu vivi esse relacionamento, ela viveu um relacionamento abusivo muito parecido com a minha história, e ela falou, eu tô namorando um rapaz que é tão tranquilo, ele me trata tão bem, que às vezes eu fico pensando, será que tem uma coisa errada aqui? Eu estava tão acostumada a viver com briga, com discórdia, que é tão tranquilo, é tão leve, que eu fico pensando, se tem alguma coisa errada, se algo tá errado, por que esse namoro é tão, né, tranquilo? Como deve ser, né? Ela falou, eu não estava sendo acostumada a viver em paz, a ter um relacionamento saudável, porque hoje em dia eu sinto até que tá faltando alguma coisa, mas essa alguma coisa que eu sinto era todo o sofrimento, a tristeza, o choro que eu tinha constantemente. E eu lembrei, de fato, quando é da vontade de Deus, é tão leve que você não precisa se desgastar com nada, você precisa confiar, descansar, ser você, que o resto flui. A pessoa vai pedir você em namoro, a pessoa vai estar lá com você, enfim, você não vai precisar se preocupar com nada. Você vai realmente, de fato, ser amada. Kelly, nós temos uma série de perguntas aqui que as nossas assinantes mandaram. A gente vai tentar responder algumas, não sei se a gente vai responder todas dentro desse tema, né? Eu acho que você já até respondeu algumas, né? A gente vai passar aqui por outras, mas a primeira pergunta vai ser, acho que você já respondeu, quais são os sinais de um relacionamento abusivo e como cortar desde o começo? Você já até falou, né? É a privação, né? A pessoa começa a te privar de ter relacionamento com outras pessoas. O controle excessivo, né? As ofensas, a necessidade de te ter ali só pra ele, né? Enfim, acho que o principal mesmo é você perceber que a pessoa está querendo controlar você, e quando ela não consegue isso, ela começa a te ofender, a te machucar, a te ferir com palavras. Te diminuir. Como ajudar uma pessoa que está passando por isso? Olha, primeiro você verifica se essa pessoa ela de fato quer ajuda, né? Porque tem pessoas que elas não querem enxergar. Mas se você perceber que a pessoa de repente tá passando por essa situação, você consegue perceber no relacionamento dela ali que o menino ou a menina tem essas características, você precisa mostrar pra ela as atitudes. Você percebeu que a sua amiga fez, né? Você percebeu que depois que você começou a namorar com fulano, você só vive triste? Você já percebeu que depois que você começou a namorar com fulano, você vive nervosa, preocupada? Ou então você já percebeu que desde o início do seu namoro com fulano, você nunca mais saiu com seus amigos? Você se afastou? Entendeu? Aí você pode até perguntar, como é que tá na sua casa? Como é que tem sido esse relacionamento, né, pra sua família? Isso fez você se aproximar mais da sua família? Ele tá sendo algo bom pro relacionamento de vocês? Enfim, mostrar pra ela o que tá mudando na vida dela depois que ela começou a namorar com fulano. Aí logo no início talvez ela não vai conseguir enxergar, mas depois ela vai perceber. Meu marido tem uma mensagem muito interessante, né? Namoro à moda de Deus. E um dos pontos dessa mensagem fala bem assim, namoro tem que melhorar quem tá namorando. Se o namoro piora você, tem alguma coisa errada. É verdade. Né? Se isola, se você se torna mais controlador, se o ciúme te faz sofrer, se você passa mais tempo chorando do que sorrindo, tem alguma coisa errada. Então, nessa hora, o casal precisa, né, terminar. Às vezes precisa terminar. Não foi feito um pro outro, entendeu? É mais estresse do que felicidade, né? Ou tomar decisões realmente radicais, como foi a que você tomou, né? Kelly, terceira pergunta. Que é bem parecida com a outra, né? Como abrir os olhos da amiga que está passando por isso, mas está deslumbrada com o cara? Acho que você já respondeu também, né? Que, como você falou, a pessoa precisa querer, né? E eu acho que é justamente fazer as perguntas que você acabou de falar. Foi bem justo. Acho que você pode ser, sabe, fazer a tempestade no copo d'água? Você pode. Inicialmente, faça a tempestade no copo d'água. Amiga, isso e tal, vá lá e tente arrastar. Mas se ela não te der ouvido, deixa. Ela vai ter que sofrer, ela vai ter que entender, ela vai ter que perceber ali para poder ela sair. Porque caso contrário, ela vai achar que você apenas está querendo, né, terminar o namoro dela. Enfim, ela não vai conseguir entender, né, o que você está enxergando. Ela precisa ver com os próprios olhos. Inclusive ele, né? Como a gente falou ainda agora, você também falou, isso não acontece só com mulheres, acontece também com homens, né? Então, caia fora, né? É o nosso conselho. E o que fazer? Não, essa aqui eu acho que é uma pergunta pessoal. Minha família gosta dele e não me apoia em deixá-lo. Mas ele não me trata bem. O que fazer? Olha aqui. Fala a verdade, porque a família gosta dele porque ela não sabe
o quanto essa pessoa, né, tem sido rude com você, não sabe o caráter dele de fato. O que acontece? A família apoia, adora, abraça, porque ela não sabe. A partir do momento que você verbalizar, que você contar realmente o que essa pessoa está fazendo, falando, enfim, as situações que ele tem criado para você, na hora a sua família vai perceber. Então você tem que contar a verdade. Falar a verdade, ó, me pressionou na parede, né? Apertou meu braço. Tá sempre querendo tocar nas minhas partes íntimas, me forçando, me pressionando a um ato sexual, porque também tem isso, viu? Sim. Tem essa questão da pressão sexual. E você tem que falar a verdade. Teve uma situação recente com uma mocinha que ela me contou, né, que o rapaz fez uma pressão. Aí eu vou contar só pra minha líder do meu grupo lá, né? De amigos da igreja, ou eu conto pra mim, eu falei, você tem que contar pra sua mãe, porque a sua líder de grupo de amigo, ela vê você só ali pela igreja, mas a sua mãe tá acompanhando o seu relacionamento. Você precisa contar pra sua mãe, que quando você contar pra sua mãe, nunca mais isso vai acontecer de novo. Ela vai ficar ali, ó, de olho em você, e você vai ter vergonha de se permitir passar por isso novamente. Mas ou eu até terminaria nesse caso, né? Com a aprovação da família ou não, se você está sendo maltratada, não existe amor nisso daí, né? O amor não trata mal. Não, né? de O forma amor alguma. só quer o bem, tá tudo errado. Vamos ler 1 Coríntios 13, né? Como lidar com o medo de ficar sozinha? Isso acho que é um dos grandes focos da nossa conversa. Que uma parte é achar que você nunca vai encontrar alguém melhor que ele, né? Eu acredito, Fabi, que o grande lance não é nem o medo de ficar sozinha, mas é de perder esse amor que já é real pra você. Que já tá todo criado na sua cabeça, já tem toda uma construção, uma idealização de futuro. O medo, às vezes, não é de terminar com isso e vou ficar sozinha, mas é tipo, de perder esse amor, que é verdade. Eu tenho isso aqui na minha mão, né? Mas aí eu te dou o conselho da minha avó, né? Antes só do que mal casada, né? Do que mal acompanhada. Então, assim, é uma atitude de fé mesmo. É melhor você esperar na vontade de Deus, que ela vai ser boa, ela vai ser perfeita, ela vai ser agradável, ela não vai te trazer nenhum dano. Se ela não está te trazendo dano e tudo mais, você está com medo do quê? Com medo de viver o inferno? Porque o inferno é uma realidade nesse tipo de relacionamento. Então, esse medo, na verdade, é só de querer deixar esse pecadinho de estimação, essa escravidão, essa opressão que você está vivendo. Essa dependência. Que você chama de amor, você precisa simplesmente sacrificar isso aí. Não, eu vou abrir mão disso aqui e vou esperar. Confiar em Deus. É fé mesmo, Senhor. Agora eu não consigo ver, não consigo me ver com outra pessoa, não consigo projetar o meu futuro com alguém, mas eu vou confiar que essa área da minha vida, os anseios do meu coração eu vou entregar para ti, que essa área da minha vida o Senhor vai cuidar. Porque como você falou, né? Casas e riquezas herdam-se do pai, né? Mas a esposa, o marido, vem do Senhor, né? Sabe, Kelly, eu amo a história de Abigail. Porque Abigail era uma mulher casada, mas mal casada. Sim. Pior do que ser solteira é ser mal casada, né? A Bíblia fala que Nabal era um homem nécio, né? O próprio nome dele já falava isso. E quando ela confiou em Deus, né? Porque Abigail não tinha escolha, ela já estava casada com aquele homem. Naquela época não era muito ela que escolhia, né? Era um casamento ali de família, né? E ele, por ser um homem rico, de muitas posses, e eu acho interessante que quando ela confiou no Senhor, se humilhou diante de Deus, sim, Deus tirou aquele homem terrível da vida dela. E sabe o que era melhor? Eu fico impressionada, né? Porque ela se tornou a esposa do rei. Entendeu? Então, às vezes a gente não lembra, não pensa, não percebe que Deus está algo muito melhor. Sim. Muito melhor. Então, ela saiu daquela vida terrível de escravidão e foi viver num palácio. Como você diz, né? Seu marido trata como uma princesa, uma rainha. Né? E isso se chama respeito e amor verdadeiro. Então, eu acho que é isso que as jovens precisam entender. Existe um Davi lhe esperando. Sim, você confiar. Não pode se contentar com Nabal. É verdade, é confiar, Fabi. É confiar. Senhor, eu não consigo enxergar, me ajuda a confiar que tu tens algo para mim, porque é muito difícil, porque a gente não tem muita fé. Nossa fé é pequenininha, é tão pequenininha que a gente só consegue enxergar aquilo ali que está ali ao alcance da nossa visão. Então, passou disso, eu já não consigo. E depois que você termina um relacionamento como esse, você fica com dificuldade de sonhar que você vai ter uma família. Porque você começa a ter medo de um relacionamento, entendeu? E arrastar todo aquele trauma, né? Carregar com você todas aquelas inseguranças. Então, isso atrapalha você até de sonhar novamente
em ter uma família. Então é confiar, é acreditar que Deus tem algo melhor para você. 2 Coríntios 2:9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente humana alguma foi capaz de imaginar o que Deus tem preparado para você. Eu imprimi esse versículo enorme, Fabi, e coloquei da frente da minha cama, e todos os dias eu repetia para mim que o que Deus tinha preparado. Eu tô falando para você, todos os dias. O que Deus tem preparado para mim é muito superior. Chorava, mas é muito superior. Creio na promessa de Deus. Mas sabe por que eu chorava, Fabi? Porque eu não precisava passar por isso. Eu não precisava, eu tinha tudo para tomar boas decisões. Tudo. Então, estava numa igreja maravilhosa, que me instruía para fazer o certo. Eu sonhei com essa igreja, pedi de Deus, Deus me direcionou para uma igreja que me dava toda essa instrução. E eu, insanamente, quis viver de acordo com as minhas emoções. Nossa, que fantástico. Então, depois que eu... Que impressionante. Depois que eu fiquei... não era por falta de conhecimento. Sim, depois que cai as escamas dos teus olhos, tu vês, meu Deus do céu. Terminei e ele saiu da igreja. Devo me sentir culpada? Ele também precisa de Cristo e eu afastei da fé. Poderia ter feito diferente? Ah, mulher, a salvação pertence ao Senhor, né? Então, não pense você que você tinha alguma parcela de responsabilidade em relação a isso, né? Então, eu acredito que você talvez carregue essa preocupação, né? Porque estava ali ajudando, estava no relacionamento, ou por causa do seu não, do seu já basta, essa pessoa se desviou. Provavelmente ela não tinha o Espírito Santo, não era filha, né? Por isso ela foi embora. Ou talvez ela simplesmente... não estava ali realmente por Jesus, ela estava ali por você. Então só ora, entrega para Deus, Senhor. Hein, Kelly, eu não sei se essa pessoa aqui falou se ela estava em um relacionamento abusivo, né? Uhum. Se ela estava em um relacionamento abusivo, como você disse, foi um livramento. Deixa ele ir. Deixa ele ir. Agora, por isso, mas se não for no relacionamento abusivo, for apenas um namoro, a gente tem que partir de duas coisas. Eu sempre gosto de brincar com os jovens que namoro não é método de evangelismo. Você nunca deve começar alguém que não é da vontade do Senhor, né? Não apostar no julgo desigual e achar que vai dar certo, porque você está totalmente fora da vontade do Senhor. Por isso que a Bíblia fala para você namorar com alguém que é de Deus, né? Que está na igreja, que serve ali, você vê os frutos, né? Não é bom você namorar com um novo na fé, né? Porque ainda tem muitas coisas do passado a serem resolvidas, né? Então, por isso que eu não sei de que essa moça estava falando, mas um recado eu deixo: namoro não é método de evangelismo. Se você quer achar alguém da vontade do Senhor, namora com alguém que já esteja na igreja, não só na igreja, né? Porque esse não é um requisito de salvação, mas alguém que seja servo do Senhor realmente, né? E que se for um livramento, deixa aí, né? Deixa aí. A sétima, acho que você já respondeu, né? Como ajudar quem não quer ajuda? É muito difícil ficar calada, né? Você já respondeu isso, que a pessoa tem que querer, né? Sim. Agora esse aqui é bem interessante. Acho que foi um homem que fez essa pergunta. Minha mãe traiu meu pai e hoje eu sou um cara muito ciumento. Por onde começar a mudar? É complicado, né? Porque a pessoa, é aquilo que eu te falei da bagagem, né? Você carrega todos os traumas, né? E de certa forma você acha que as pessoas vão fazer isso com você, né? Porque alguém que ele amava, no caso, né? A mãe fez isso com o pai, então ele acha que todas as pessoas irão fazer a mesma coisa. Então, assim, essa pessoa, se fosse ela, eu aconselharia ela nem namorar agora, ela tratar essa ferida de que forma? Ela precisa entender que eu não posso avaliar as pessoas, né, baseado no erro de outro. Aqui é um outro ser humano, é outra pessoa. E com quem eu vou me relacionar, provavelmente é alguém que tem o Espírito Santo, alguém que é filho de Deus e que tem os frutos do Espírito ali na sua vida, né? Então, assim, eu procuraria, né, casar, namorar na vontade de Deus exatamente para não viver tudo isso, mas, é confiar. É você confiar que Deus está cuidando do seu futuro, da sua família, escolher alguém em Deus, em Jesus, que realmente tem o Espírito Santo, que seja apaixonado por Deus, uma pessoa comprometida com Deus, porque uma pessoa comprometida com Deus, ela não vai fazer isso com você. Ela não vai te magoar assim, ela não vai te decepcionar assim, ela não vai te desprezar assim. É alguém que vai respeitar você. Então, escolher em Deus,
entender que, na verdade, o que aquela pessoa fez lá no passado, eu não posso espelhar nessa outra pessoa aqui, que é outra realidade, é um outro ser humano, né? É tentar perdoar, provavelmente não perdoou ainda, por isso carrega esse medo, é perdoar o que a mãe fez, entender que é um ser humano, que tem falhas, que peca, e que as misericórdias do Senhor se renovam diariamente, que essa pessoa vai ter oportunidade de se arrepender do seu pecado e mudar a sua história. Eu não vou condenar aquele indivíduo a esse pecado para sempre, e ainda trazer isso, arrastar isso comigo e me impedir de viver. É uma situação do passado que está comprometendo aqui, atrapalhando o meu presente, né? Que eu estou uma pessoa carregada de sequelas e que vai comprometer o meu futuro, vai me impedir de viver algo. Mas assim, perdoe, né? O que essa pessoa fez, porque provavelmente você ainda não perdoou. Isso é uma preocupação para você constante, né? E buscar ter um relacionamento da vontade de Deus, alguém, uma pessoa de Deus. Que provavelmente essa pessoa comprometida com Deus, ela jamais vai fazer isso com você. Kelly, uma das coisas que eu sempre aconselho os jovens em relação a isso, né? Eu vejo muito isso em mulheres ciumentas, né? E uma das coisas que eu sempre falo, não é o excesso de controle que vai fazer com que a pessoa lhe traia ou não. Foi o que você acabou de falar. Se a pessoa teme a Deus, eu e meu marido, a gente sempre conversa aqui. A gente não, às vezes, a gente até conversa assim, eu nunca vou deixar de trair você só porque eu amo você. Né? Existem pessoas que dizem que amam, mas traem. Sim. Não sei que amor é esse, mas dizem, né? Uhum. Mas o Filho de Deus, ele não trai, não é só porque ele ama a pessoa, mas porque ele sabe que a traição, ela não está traindo só contra aquela pessoa, mas está traindo o próprio Deus. Então, o meu temor a Deus, o meu amor a Deus faz com que eu respeite essa pessoa, né? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho que é aquele versículo que fala, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Né? E o ciúme é uma espécie de medo, né? De que a pessoa vai lhe trair. É uma insegurança. Né? É uma insegurança. Então, o jovem precisa entender isso, que nem é o controle, nem é o medo que vai impedir que a pessoa lhe traia. Entendeu? Por isso que a pessoa tem que casar certo, fazer as coisas do jeito certo, como você falou, e deixar que Deus vai resolver todas as coisas. Minha amiga, que noite maravilhosa. Foi muito bom, né? Eu aprendi tanto, é muito bom, eu acho que a gente vai contribuir tanto para essas jovens. E a minha, acho que a última observação de toda a nossa conversa, né, é dizer para essas pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, saia de um relacionamento abusivo. Seja você homem, seja você mulher. Sabe? Não fique, saia, né? Confie em Deus. Converse com essa liderança da igreja, converse com a sua família, né? Saia, peça ajuda e não fique. Ninguém muda ninguém, só quem muda é o Espírito Santo. Não é casamento, nunca será um casamento que vai mudar uma pessoa. Então eu deixo essa dica final aqui para você, mulher, para você, homem que está nos assistindo. Não permaneça num relacionamento Não ter vergonha, né, Fabi, de falar. Pode falar. E se houver algum tipo de violência, denuncie isso até para as autoridades. Não deixe isso impune, porque pessoas assim não param, né? Então, esse acho que é o nosso grande recado. Eu acho que foi uma live assim, maravilhosa, amiga, um momento assim, maravilhoso, né? Deixo para você as suas falas finais. Eu tenho certeza que a gente aprendeu, eu aprendi muito, né? E eu tenho certeza que esses nossos ouvintes também vão aprender muito com você. Muito obrigada, né, por me permitir falar desse assunto. Eu estava com um pouco de receio de falar e foi muito bom falar sobre esse tema. E as minhas considerações finais não tenha medo de perder, porque esse medo de perder é uma ilusão. Você não está perdendo nada, você está ganhando. Você está ganhando um futuro de paz, você está ganhando liberdade, uma consciência tranquila. Então, terminar um relacionamento abusivo é difícil, mas eu tenho certeza que o nosso Deus, ele é poderoso para tratar as nossas feridas, reescrever a nossa história, te dar uma oportunidade de recomeçar. E dessa vez, minha filha, com toda a dignidade, todo o respeito que você merece. Afinal, você é filha de Deus, né? Amém. Obrigado, pessoal. Obrigado para você que ficou até aqui conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Seremos sempre homens e mulheres acima da média, porque igual tem muito por aí. Então, seja essa diferença que o Senhor Jesus quer nas nossas vidas. Beijos, até logo.